fechar os nossos olhos? Aqueles que puderem, repita comigo: Senhor, obrigado pelas tribulações, obrigado pelas dificuldades, graça te damos pelas perseguições, graça te damos quando tudo aquilo que planejamos dá errado, por quando tudo aquilo que planejamos dá errado. Nós queremos que a nossa condição socioeconômica, as circunstâncias que nos rondam, Senhor, não sejam um balizador do nosso relacionamento contigo. Assim como foi falado alguns minutos atrás, na ministração de louvor a Ti, que o nosso coração esteja perfeitamente reto, firme nos Teus propósitos, buscando Te obedecer em tudo e em todo tempo, para que não venhamos ser enganados pelo nosso próprio coração, pelos desejos do nosso próprio coração, porque como Tua palavra diz, nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Agora repita comigo mais uma vez: obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu vitória sobre todas essas coisas. Porque o Senhor mesmo disse: no mundo nós teríamos aflições, mas nós já vencemos o mundo, porque o Senhor venceu. Nós também venceremos e estamos vencendo. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Nosso coração. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, primeiro capítulo mesmo, no versículo 13. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Todos já abriram? Podemos? Minha versão vai estar um pouquinho diferente, mas não tem problema. Vamos que vamos. Glória a Deus. Podemos? Por isso, cingindo o vosso coração, eu estou acelerado aqui. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante toda a vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vamos repetir isso. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Repita comigo: obrigado, Senhor, pelo teu sangue, conhecido, versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Cristo, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória,
de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu lendo isso, eu lembro, somado a tudo aquilo que já foi falado e orado, voltemos à simplicidade das Escrituras. Uma passagem simples, né? Apesar de ele fazer várias referências, né? De experiências, num ponto de vista também histórico, do ponto de vista de narrativa, né? Para quem estava aqui no início da escola, Mestre Vitor falava sobre a questão da narrativa bíblica. É uma palavra de fácil compreensão. Qual que é a linha de raciocínio hoje? Por que eu pedi para repetir sobre o sangue de Cristo? Tudo aquilo que precisamos em nossa vida é o sangue de Cristo. Por quê, Tiago? Vamos lá. Porque o sangue de Cristo é aquele que nos lava nos lava e purifica de todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão. Quando foi que começou essa transgressão? Vamos voltar um pouquinho, né? Tem alguém novo convertido aqui? Menos de 3 meses e conheceu a Cristo? Todos, né? Tem alguém que não se batizou ainda? Uma pessoa, mais alguém? Não se batizou, ok. Mas já tem pelo menos mais de 6 meses, 1 ano, pelo que eu tenho visto, conhecido a Cristo, ok. É sabido de todos nós que o pecado entrou por um homem. Que homem foi esse? Adão. Adão era responsável, né, por, né, entendam-me bem, existiam os querubins, foram colocados, né, da parte do Senhor, mas o homem era responsável por gerenciar, podemos colocar assim, cuidar, né, reger a terra, em parceria com o seu próprio Pai, o Criador, nosso Senhor, o nosso Pai. Ele vinha todos os dias na virada, né, do dia, conversava com ele, né, e eles tinham um relacionamento. A partir do momento em que Adão decidiu desobedecer a Deus, o que houve? Uma ruptura de relacionamento. E não só isso, houve um desencadear de uma independência, né? Uma espécie de rebelião, né? Que começou já em Adão em relação ao próprio Deus. Por quê? Porque Deus, vendo aquilo que tinha acontecido, ele desceu e procurou por Adão. Onde você está? Onde você está? Onde você está? E o homem decidiu continuar se escondendo. Ou seja, ele teve chance, né, de se apresentar diante de Deus, mesmo diante da sua condição de falha naquele momento. Mas, desde então, o homem adotou em seu DNA, né? Onde está o DNA, gente? Aonde? No sangue, né? Está correndo aqui. Então, a nossa essência, né? Ela é de Deus, porque nós recebemos o sopro, né? O ruá,
né? Recebemos o sopro do Espírito e o homem foi criado do barro, né? E recebeu em suas narinas o sopro, o fôlego de vida. Então ele passou a se tornar alma vivente, né? Então, quando o homem decidiu romper com o relacionamento que ele tinha com o pai e se rebelar, se afastar e tomar, entenda que quando eu falo rebelar, não é aquela rebelião que houve, né, nos céus, né, da parte de Satanás, arrastando uma terça parte dos anjos. Estou me referindo a isso, estou me referindo ao simples fato, né, só para a gente possa compreender bem o nível de gravidade da atitude, porque assim, eu vejo que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de compreender qual foi o nível das coisas que aconteceram por conta de falsas narrativas ou de narrativas incompletas. Então, só para que a gente possa atentar um pouco a gravidade Deus não chegaria para Eva, olha, agora você vai sofrer, o homem vai sofrer, e sentenciando, sabe, praticamente a criação por causa da desobediência do homem, porque simplesmente, ele só errou, não só erraram, ele foi o erro do século, que praticamente condenou toda a criação. O que diz lá? Que a criação arde, né? Geme com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Você vê que ele se importa também com toda a criação é dele, do Senhor, né? É a terra e toda a sua plenitude. Durante muito tempo a gente ouviu um monte de baboseira por aí, não, porque o diabo é dono disso, dono daquilo, ele não é dono de nada, né? Aproveitando até um parêntese para falar sobre isso, que é algo que eu estava refletindo também esses dias. Vamos tomar cuidado, gente. Eu acredito que a gente está num tempo em que a gente vai precisar realmente aprender a se posicionar em determinadas ocasiões a respeito, sabe, de coisas que são concernentes a nós. Por exemplo, quando alguém diz assim, porque existe, eu estava até, acho que eu estava conversando com o Erasmo mesmo sobre isso, eu fiquei assim, caraca, nunca tinha pensado nisso, mas aí depois eu falei, caraca, realmente isso aqui é sério, cara. A gente tem que ter cuidado com as coisas que as pessoas nos envolvem e criam um contexto, porque isso é característico desse mundo. Criar coisas e falsas narrativas para poder nos envolver, sabe, em brigas que nós não devemos nos envolver. Isso aí é uma estratégia, já é uma coisa antiga, né? E isso ainda vigora até hoje. Então assim, vamos ter cuidado quando alguém chegar, não, porque a igreja é a igreja do grupo tal, vocês bem sabem, né, daqueles L, B, C, T, Y, G, H, I, J, né, vocês sabem bem o que é. A igreja não, olha só, gente. O que Jesus disse? Pedro, tu és pedra. Sobre essa rocha eu edificarei o quê? A minha igreja. De quem que é a igreja? Vou entrar aqui numa discussão de não, porque é eclésia, porque é isso, que é assembleia, não, porque a etimologia. Não vamos entrar nessa discussão. Estou falando igreja mesmo, sabe? Porque o mundo copia as coisas, né? Sempre foi assim. Isso desde o Antigo Egito, de antes, eles sempre quiseram copiar as coisas que Deus manifestava. Então, assim, por que não utiliza outro termo? Certo? Existem várias vertentes aí que a gente poderia discutir, mas vamos tomar cuidado, no sentido de tipo, não, eu cheguei na hora, me gerou assim, eu falei, não, cara, que igreja o quê? A gente tem que lavar a boca deles antes de falar. Que igreja? Não, isso não é igreja. Foi o quê? Não lembro agora que eu estava vendo, alguma matéria na internet, né? Porque eu pensei, não, cara, o nome tem que mudar, não é igreja. Acho que era uma coisa de Satanás mesmo, cara. Eu falei, não é igreja de Satanás, é um esgoto onde eles se reúnem, que eles acham que é igreja. Tiago, mas isso é muito agressivo. Não, cara, é a realidade. É a mesma coisa que pegar a figura de Satanás, do diabo, e colocar eles como, não, porque Deus guerreia. Isso até foi falado algum dia desses aqui, né? Semana passada, falando sobre isso. Não, porque Deus guerreia. Uma primeira vez que eu ouvi isso, há 20 anos atrás, eu fiquei assim, falei, realmente interessante. Mas peraí, isso não é real, cara.
Então assim, a gente precisa ter noção de quem nós somos e onde estamos posicionados, aonde nós pisamos. Porque senão facilmente as pessoas, sabe, com conversas, com falsas narrativas, vêm, sabe, não, porque isso e aquilo. Não, peraí, vamos separar as coisas e colocar as coisas no seu devido lugar? Não, Tiago, tem que tomar cuidado. Por quê? Entendeu? Cara, eu estava pensando esses dias, até fugi do que eu estava falando, mas vou encerrar esse parênteses aqui. Eu estava pensando esses dias, falei, cara, a gente tem recebido ministrações aqui, né? Muito pontuais, muito interessantes. A gente tem, qual a ferramenta que nós temos recebido? Não tenham o quê? Medo. Porque se por um caminho ele vem, o que ele vai fazer? Por 7 ele fugirá. A gente não precisa ter medo, gente. Então assim, não tem que tomar cuidado agora com certas palavras. Tomar cuidado não. A igreja do meu Senhor, que Ele estabeleceu, ela é pura. Se existem situações diferentes, né, que mancham a imagem da igreja, isso Ele mesmo disse que aconteceria. Seria necessário que isso acontecesse, mas ai daqueles por quem viessem os escândalos, mas seria necessário que acontecesse. Mas isso não pode servir a nós como abalo e nem como padrão. Não, porque a igreja está toda corrompida. Mentira, isso é uma mentira do diabo mesmo. A igreja que está corrompida é a igreja que eles fundam achando que é igreja. E não estou falando aqui de cristão, gente, não estou falando dos nossos irmãos, não estou falando de evangélico, estou falando de realmente seitas, né? De poderes das trevas que tentam se levantar e copiar e algo assim. Agora está um tal de um monte de seis satanista que vira pastor. Não, mas eu não preciso fazer seminário, eu não preciso disso, não preciso daquilo, eu só li livro de fulano. Caraca, mas espera aí, quem foi que te ordenou, cara? Tu está debaixo de quê? De qual? E aí, qual o princípio? Então assim, não precisa mais de nada. Aí daqui a pouco muda a sua placa, aí você vê os camaradas lá. Então assim, vamos tomar cuidado com coisas semelhantes a essa ou piores do que essa, né? Mas aí eu estava falando uma coisa que eu nem lembro mais do que eu estava falando. E já passaram 15 minutos. Glória a Deus. Então, em 1 Pedro, ele nos dá uma instrução simples, é o que eu falava. Sendo que o sangue de Jesus é o que nós precisamos, porque é Ele que nos lava. E falava sobre Adão, sobre o distanciamento, né, sobre todo o desvio que aconteceu. Isso é sabido de todos nós. Mas se tem uma coisa que nós vamos precisar clamar nesses dias, realmente é pelo sangue de Jesus. Eu tenho pensado nisso há alguns dias, porque o sangue de Jesus é o que traz vida realmente. A gente pode buscar, sabe, todos os dons que Ele nos disponibiliza como ferramenta para que possamos ter uma vida realmente plena diante dEle. A gente pode buscar ter sucesso, proximidade com Ele, tudo. Se antes nós não buscarmos o sangue, como é que eu busco o sangue dele, Tiago? Uma boa pergunta. Como é que eu faço para buscar o sangue dele? O sangue dele é precioso. Eu ia falar algo de uma descoberta arqueológica, né? Não vou nem comentar sobre isso. Não sei se você chegou a ver sobre a descoberta que fizeram um tempo atrás da arca embaixo. Depois houve uma discussão toda entre os arqueólogos. Não, porque ele até o apóstolo Efraim chegou a falar sobre isso aqui um tempo atrás, sobre a questão, né? Uma discussão, não, porque ele estava mentindo, porque não estava, isso, aquilo outro. Bom, houve um tempo atrás uma descoberta arqueológica, né, em Israel, e esse arqueólogo, ele relatou que após muito tempo de escavação, ele foi descobrindo um caminho onde possivelmente ele tem encontrado a arca do Senhor.
Eu vou só contar essa história porque eu achei ela muito interessante, se é verdade ou não, pertence ao Senhor, até porque, infelizmente, não deixaram criar provas, né? Estava ele mais uns 4 ou 5 que não eram israelitas, nem tampouco cristãos. Me parece que só ele era cristão, e ele também não era israelita. E eles se depararam com aquela situação, né, que, enfim, a situação estava totalmente soterrada e tal, e sabe como é que é? Não sei quantos já tiveram curiosidade de ficar acompanhando esse tipo de trabalho, sabe que as peças, né, vêm todas desfiguradas, tem que fazer todo um trabalho ali, mas ele chegou à conclusão de que era a arca, né, a arca da aliança. É da aliança? Porque existe muita teoria sobre isso, né? Existe a teoria de que tinha ido para a Etiópia, né? A rainha de Sabá, depois disseram que foi Nabucodonosor que levou, né? E na verdade levou e não trouxe, né? Essa foi o desfecho da história. Não chegou a retornar a Israel, mas, enfim, discussão entre arqueólogos lá, porque existe muito conteúdo, né, histórico ali, e eles chegaram e se depararam com a situação e pensaram, caraca, é a arca. Mas por que eles chegaram a essa conclusão? Foi muito interessante, porque na tampa, né, no tampo da arca, existia eram feitos, né, os rituais de sacrifício, né, de ofertas, e na tampa era aspergido sangue, né? E quando ele se deparou com aquele formato, quando eles fizeram a limpeza e tudo mais, ainda existia vestígios. Eu não sei se é bem essa história, né? Os detalhes, né? Se alguém conhece e estiver errando, me perdoe, mas existia ainda vestígios desse sangue. E eles coletaram, né, esse sangue. Eles coletaram esse sangue e levaram para o laboratório. O governo de Israel, na verdade, quando descobriu, né, isso ele contando, né, mais uma vez não existe prova sobre isso, fotos nem nada, porque quando eles descobriram, os outros que estavam com eles ficaram assim apavorados e começaram a fazer um alarde, né, porque eles conheciam aquilo com que eles supostamente estavam lidando. E entrou, sabe que Israel é um soldado a cada 5 metros, né? 4 metros, né? Não é à toa que, né, uma das cidades mais, principalmente Jerusalém, né, mais com a segurança reforçada, obviamente, não precisa nem explicar o porquê. Então, assim, isso tem cerca de mais ou menos uns 10 ou 15 anos já fazia esse relato. Eles chegaram e aí o governo já segurou, não pode vazar, não sei o que, tal, por regimento lá deles interno, sendo que eles ficaram com essas amostras e foram para o laboratório. Chegando lá, os pesquisadores lá, né, os responsáveis por fazer a análise da amostra, do material, chegaram e falaram, olha, tem alguma coisa bem diferente aqui, né? Aí, nos conte, mas por quê? Olha, esse sangue, né, ele tem uma estrutura diferente. Aí aqui eu vou falar bem de forma resumida, porque eu não sei, né, eu não entendo muito da área, não é a minha, então pode ser que eu dê alguma informação meio truncada aí. Mas tem a questão, né, da estrutura sanguínea, que ela é a estrutura dos cromossomos, né? Então tem a questão do X e do Y, né? E parece que a estrutura completa do sangue, ela existe, são 46 ou 43 cromossomos. E esse sangue especificamente, existiam só 23 cromossomos. Aí o cara meio assim, tipo, tá, mas o que isso quer dizer? Ele falou, olha, isso é bem enigmático, porque essa estrutura, ela praticamente é de uma pessoa só. Né? Existe uma estrutura, né, que aponta para uma estrutura masculina, só que na verdade
a gente só consegue identificar uma estrutura que aponta para o lado feminino. Entra naquela questão do X, XY, não me entendo muito bem disso, né? Os jovens que estudam medicina aqui estão me ajudando aqui, os universitários. Está todo mundo X, estou escutando só. Então, eles disseram, a gente nunca analisou uma amostra de material dessa. Eu não sei o que significa, porque a gente nunca pegou uma estrutura de sangue só com um lado, apontando para um lado feminino. Aí falou que ele, disse para eles, em prantos lá, olha, ele falou, de quem? O cara perguntou, de quem que é esse sangue? Ele falou, ele afirmou, porque ele entendeu, baseado na história, que sangue era aquele a qual ele se referia. Por quê? Existe um detalhe também. Bem acima, da onde eles estavam escavando, o que existiu ali? A crucificação, que era o tal do monte da caveira, chamado Golda, Gólgota, Gólgota. O que significa Gólgota? Caveira mesmo? Caveira mesmo. Então, ele emocionado, ele falou, esse sangue é do Messias de vocês. Lógico que infelizmente não tem como ele afirmar isso, nem documentar, talvez propositalmente, da parte do Senhor, ele deixou só, vai só até aqui. Ele relatou sobre várias outras, depois você lembra o nome dele? Para falar para os irmãos, depois a gente fala o nome desse pesquisador. E por que eu estou contando isso? Outro detalhe que ele falou, olha, esse sangue, outra característica dele é que ele milagrosamente está vivo. Aí deu aquele choque, como assim esse sangue está vivo 2000 anos depois de ter sido aspergido, E aí ele foi e contou o que ele entendia sobre esse assunto, e eles ficaram impactados. Você quer alguma coisa? Caminhando em direção. Por que eu estou contando isso? Porque nós sabemos que o sangue do nosso Messias, ele é um sangue realmente com essas características. Ele não é qualquer sangue, é um sangue especial. É um sangue que lava, que tem o poder de lavar-nos das nossas iniquidades, dos nossos pecados, e também, não só isso, e também nos dar vida. Porque não é só por, tá bom, vou te perdoar e tal, você, não, é porque esse sangue, ele tem o poder, por o fato de ser um sangue, realmente eu creio também, que é um sangue vivo. A gente vê isso nos relatos, da própria vida do Messias. Ele morreu e ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque a morte não tinha poder sobre ele. Mas por que a morte não tinha poder sobre ele? Porque ele não podia morrer. Mesmo que Jesus quisesse, ele não conseguia morrer. Ele não conseguiria. Porque o que corria no sangue dele era um sangue real. E é justamente nisso que nós nos encaixamos. Aí você entende? Nós entendemos, na verdade, por que ele estabeleceu um reino de sacerdotes, cujo ele é o sumo sacerdote. Porque através disso ele queria nos ensinar sobre o sangue dele, sobre a vida. A vida, nós sabemos que está no sangue. Você quer ver uma coisa? Eu estava vendo um filme no Netflix, aquele filme, amor, a Donzela. É Donzela? Donzela, não. Foi Donzela, foi o primeiro que a gente viu da sequência de tanto tempo ficar. Não, lembrando do filme.
A gente ficou tanto tempo sem ver filme assim, sequencialmente na Netflix, estava lá parada, lá só as crianças que assistiam. Quando a gente começou, não parou mais, né? Aproveitamos esse final de feriado aí, vários filmes um atrás do outro. Muito tempo que eu não parava para ver muitos filmes assim, muito legal. Aí, uma cena me chamou muito a atenção, não sei quantos já viram. Esse filme é muito interessante, né? Eles pegavam, o que acontece? Houve, não é ficção, né, gente? Óbvio. Houve um tratado entre um rei, né? Um rei invadiu uma caverna, né? Aqueles momentos em que a gente está, tipo assim, igual o Davi, né? O que anda para fazer, cara? Eu vou lá, né? Vou caçar alguma coisa para fazer assim, né? Vai lá, aí acha. O cara decidiu simplesmente invadir a caverna lá do dragão, a caverna do dragão, né? Sem qualquer trocadilho, não era a caverna do dragão para quem assistiu, né? Esse desenho. Assistiu, entrou na caverna do dragão, vou lá, vou matar os filhotes dele, só isso. Foi lá, matou os 3 filhotes que estavam, né? O ovo estava quebrando na hora, tal. Aí a mãe dragão apareceu, aquela situação toda, tal. Só matando todo mundo lá do exército do cara lá. Ia matar ele, deixou ele por último. Aí ele se ajoelhou e falou: não, eu não, me poupe, não sei o que, eu dou o que você quiser. Aí eles fizeram um acordo, né? Falou: ó, isso não mostrou, né? Depois que a gente foi descobrir, né? No início mostrou esse pacto que eles fizeram, não mostrou não, só depois. Falou: olha só, tem a questão da geração que eu estou esquecendo. Vem cá. Para contar filme, gente. Para contar filme eu sou terrível. Ainda mais quando é uma cena só. Então, a história foi o seguinte. Um rei, ele foi até a caverna do dragão. O dragão acho que não oferecia nenhum perigo para a comunidade. Mas o rei queria, né, ser soberano, não sei o que lá. Foi até a caverna do dragão e intentou contra o dragão. Era uma dragoa, fêmea. Tinha 3 ovos de dragão ali para chocar. E ela seria a última da sua descendência, né? Ela era a última dragoa e tinha seus 3 ovos que seriam os últimos. Esse rei veio e tentou contra a vida dela, conseguiu matar. Primeiro matou os ovos, né? Os dragõezinhos estavam recém-eclodidos, ele matou. E depois matou, né? Intentou contra a dragoa. Ela matou todo mundo que estava junto com ele, claro, muito mais forte, né? Poderosa e tudo mais, negócio de fogo, enfim. E ali no ato da morte, ele pediu clemência e fez um pacto. Ela, no caso, fez um pacto com ele. Disse que ele sofreria eternamente, no caso, as gerações posteriores. E ela requeria dele as 3 filhas que ele tinha, né? Então, o rei entregou as 3 filhas em sacrifício à dragoa, nesse pacto, para não acabar com o reinado dele e com, né, a hegemonia dele. E isso perdurou gerações e gerações. Então, todo rei que era empossado daquela família deveria fazer, a certa altura da idade de algum filho lá primogênito, o sacrifício. Só que eles não fizeram da sua própria linhagem. Eles, né, no caso, os filhos desses reis, monarcas que vinham, eles casavam com plebeias, faziam pacto de sangue, né, para legitimar a plebeia como esposa, né, como sangue real. Cortava mesmo, não tinha relação nem nada não, gente. Era só mesmo... eu achei super interessante que era tão macabro, né, tão maligno, que era um dia para casar as 3, né? Então, casava uma, cortava a mão, aquela coisa, e a bobinha lá achando que ia pro cortejo, jogado no precipício para a dragoa comer, né, e receber como sacrifício. E assim eram 3, né? Precisava fazer 3. Só que aí tinha a menina que eu esqueci o nome, que era retada, se fosse crente seria do manto, que conseguiu desfazer a história. Muito obrigado. Assistam o filme, é muito bom. Então, Tiago, por que você está contando isso? Agora você vai acreditar em lendas, Não, gente. Ela já falou aqui, vocês já pescaram com certeza. Porque foi isso que Jesus fez com a gente. Nós, olha só. Só um minutinho. Eu esqueci, foi o seguinte. A dragoa, ela identificava as pessoas pelo sangue, né, pelo cheiro.
né? Então, por isso que eles faziam o pacto de cortar e legitimar a plebeia como sangue real, porque pelo sangue ela sentiria o cheiro e receberia como aquela oferenda. Só que no final essa menina veio e lutou, né, fortemente, bravamente com ela, quando ela ia matar a Dragô, gente, pra você ver como é que a menina é arretada. Ela disse para ela, confessou para ela que ela estava sendo enganada, né? A Dragô estava sendo enganada. Então ela promoveu o ressuscitamento da Dragô com sanguessugas. Muito fictício isso, gente. Mas era a única maneira de acabar com o reinado daquela família, né? E aí ela trouxe para ela a verdade de que ela estava sendo enganada. Ela falou: nós não somos dessa família, nós também estamos sendo enganadas como você, né? Aí mostrou para ela o corte e tudo mais para mostrar, né, que foram enganados, foi só uma contaminação ali de sangue para ela poder ser enganada e sentir o cheiro e achar que ele já era da família. Muito interessante esse ponto. Assim, basicamente foi o que Cristo fez conosco. Porque nós, quem éramos nós? Vocês já pensaram sobre isso? Quem éramos nós? Antes de sermos quem somos? Está aqui, ó. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10, que diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados seremos salvos pela sua vida. Basicamente, o que Jesus fez conosco? Vocês estão distantes, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que o sangue que corre em mim é um sangue real. Sendo que para que vocês sejam alcançados, o que eu preciso fazer? Eu preciso derramar ele. E no momento em que o sangue de Jesus derramou, tocou a terra, ele atingiu toda a criação e toda a humanidade. Ele abriu um portal, ao qual pela fé, somente pela fé, você não precisa cortar a mão, como no filme, fazer um pacto de sangue, mas o que Jesus fez conosco foi justamente um pacto de sangue. Ele fez um pacto de sangue. Ah, por quê? Porque ele decidiu. A gente ouvia, não, porque alguns anos atrás, né? Uma confusão às vezes. Não, porque na verdade Jesus, Deus na verdade não enviou seu Filho por nós. Não enviou por nós não. Ele enviou porque para cumprir a vontade dele. Tá, mas para cumprir a vontade dele é isso que está escrito, gente. A gente fica às vezes querendo achar chifre em cabeça de cavalo, né? E querendo dar aquelas lacradas, né? Não, porque ele veio cumprir a vontade dele. Tá, mas a vontade dele era dar o seu filho por amor. Caraca, tem qualquer dificuldade de assumir. É tão constrangedor assim. Você vê que até para receber um presente a gente fica constrangido. É a mesma atuação repelente, né, que aconteceu no Éden, no jardim do Éden, acontece no dia de hoje. Está escrito lá bem claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né, único, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Pô, esse é um versículo que a gente decora, né? É um lindo, né? Realmente é lindo. Só que às vezes a gente quer, não sei quantos ouviram isso no passado, assim, até aqui eu ouvi várias vezes, não, porque a gente viajava, né? Eu mesmo fiquei viajando nessa batata aí, gente. Não, porque a gente querendo forçar a barra de interpretação. Não, gente, não. Jesus se entregou realmente em sacrifício por nós, porque nós não tínhamos condições alguma, e não temos condições alguma de acessar a sala do trono. E essa sala é acessada por meio da fé. E por meio da fé, né, nós acessamos o quê? Já anotei aqui para não esquecer, porque o sangue de Jesus, ele é a garantia da nova aliança entre Deus e o seu povo, né? Em Hebreus, no capítulo 10, né, vai falar que nós acessamos, sejamos ousados em acessar, né, a sala pelo novo. Vamos lá, vamos ler lá rapidamente.
Ó, Hebreus capítulo 10, versículo 11. Deus, vem para onde? Capítulo 10, versículo 11. Podemos? Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita do Pai, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Seguimos. 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote na casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, que ele é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor às boas obras. Não deixemos de consagrar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. É isso. Temos que ter a ousadia. Ah, mas é só isso que eu preciso fazer, cara. É só isso que eu preciso fazer. Eu só preciso confessar, eu só preciso ter fé. Não preciso mais, sabe, queimar bode. Eu não preciso mais procurar um bezerro sem defeito. Eu não preciso mais, sabe, dessas coisas que me fazem. Às vezes a motivação era boa, mas ele mesmo dizia: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu não quero sacrifício, porque o sacrifício movimenta até uma intenção muito boa, mas sinceramente, cara, quando eu transfiro a responsabilidade do meu erro, sabe, qual é a graça, qual é a glória que há nisso? De outro modo, eu não teria condições nenhuma, mesmo que sacrificasse o meu próprio corpo, de alcançar a glória de Deus. Mas ele mesmo, como o próprio Senhor disse, Deus proverá um sacrifício para si. Ele proveu o próprio sacrifício, o único sacrifício que seria aceito na humanidade, porque esse sacrifício era especial. Não porque ele veio realmente como alguém carregado de sabedoria, né, em quem habitava toda a plenitude, tanto espiritual quanto humana, de saber resolver, lidar com as situações, de ser gentil quando precisava, né, de oferecer favor, né, ao próximo, de contestar todos aqueles religiosos que mais queriam saber das suas próprias, seu próprio conforto do que com o povo. Não se trata só disso, não se trata da imagem de Jesus, mas o que ele carregava.
ele carregava a presença e com ele foi enviado um sangue que jamais, por mais que a morte quisesse tocá-lo, ela não conseguia, porque ela não tinha a marca de um sangue caído, de um sangue derrotado, mas era um sangue que fazia parte do reino dos céus. O que Jesus carregou nele, nas veias dele? Um sangue do reino. E ele nos fez participantes desse reino através do sangue dele. Ai, Tiago, por que você está falando tanto de sangue? Sangue para cá, sangue para lá, eu tenho nervoso desse negócio. Eu também. Se meu sogro estivesse aqui, ele já estaria desmaiando, com certeza pedindo um SAMU, né, rapaz? Para ele, já estaria branco ali, ó, na cadeira. Pelo amor de Deus, para de falar de sangue. Mas quando a gente fala de... Eu tenho nervoso, né, assim, não tenho nervoso de olhar, mas quando... Para tirar sangue, meus irmãos. Injeção, nem tanto, mas tirar sangue era uma luta para mim. Até o dia em que, né, ano passado, eu peguei uma infecção na garganta. Olha, mas não passava nem... Chegou um momento que não estava passando nem água. Fora as febres, assim, fiquei... Nem lembro quantos dias, irmão. 4 dias já, né? Estava no 4º, 5º dia já sofrendo. Falei, tá bom, eu me rendo. Fui lá no hospital. Cheguei, meu irmão, pode botar quantas agulhas tu quiser, que eu não aguentava mais. Foi tomar uma dipirona de não sei quantos lá miligramas na veia. 30 minutos depois parecia que eu não tinha nada. Não tinha tido nada, né? Aí aproveitei e falei, já que furou uma vez, vamos fazer logo um exame de sangue. Aí faz exame de sangue. A esposa já estava assim, caraca, tu não vai para o hospital, tu não cuida da tua saúde, tu não sabe como é que tu tá. Graças a Deus eu estava bem. Graças a Deus. Mas voltando ao sangue, em Mateus, para finalizar, capítulo 26, ele faz menção, né? Versículo 26, capítulo 26, versículo 26 de Mateus. Enquanto comiam, tomou, né, um texto, né, bastante usado aqui, corriqueiramente. Alguns já sabem até de cor, mas vamos ler, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoou, partiu e deu-lhes aos discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desde desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Gente, o que eu ia falar é que isso também, né, esse assunto, pensar sobre sangue, né, eu estava pensando em casa, caraca, como é que seria essa imagem, né, de você ser lavado, né, e remido. Existem alguns rituais que fazem rituais com sangue, né, de animais, e realmente lavam as pessoas. E eu estava pensando, né, caraca, como é que deve ser essa cena, né, projetando, né, não sei se vocês costumam fazer isso, mas quando eu leio alguma coisa assim, eu fico, né, projetando, como é que deve ser isso. Lógico que ele estava falando no sentido bem figurado ali, mas lavado, né, você, né, precisa ser, né, não só com aspergir, não só uma gota, mas você realmente ser lavado por completo, né, como se você realmente estivesse recebendo um batismo, né. E eu pensando, eu falei, caraca, eu um tempo atrás não ficaria pensando tanto, né, nessas, né, imagens de sangue, mas não é sobre o aspecto violento. Quando a gente pensa realmente na causa, né, eu acho que até se fosse um balde de sangue eu passaria, se essa fosse a condição, porque realmente, cara, pensar em algo, e cara, isso para mim realmente assim, quando eu leio
eu me deparo com esses relatos, cara, um sangue que traz vida, né? Algo que não tem como morrer, não tem como, sabe, somando, é um favor imerecido, a graça de Deus sobre nós, não tem como a gente pensar sobre tudo isso e pensar, cara, realmente, assim, isso só soma, né, ao nosso entendimento de quão grandioso foi, quão preciosa foi esse envio, né? Essa decisão, quem eu enviarei, né? Quem poderá? Isso nos faz refletir muito sobre a nossa condição, sobre quem nós somos, o que estamos realmente priorizando, como a Ângela falou aqui e outros falaram também desde o início da reunião. O que nós temos priorizado, né? Na nossa caminhada. Será que a gente realmente será que nós estamos como aqueles que não têm noção de onde estão pisando, né? Será que estamos a minha igreja, né? O meu pastor, o meu líder, né? Como foi falado aqui algumas reuniões atrás, a gente se preocupa tanto com placa de igreja, a gente se preocupa tanto com o que vai acontecer no próximo culto, né? Mas se essa nossa preocupação nos levasse a, caraca, isso que eu tenho é tão bom que, pô, não tem como conter, né? Não tem como ter que pegar uma lâmpada, né? Uma candeia e colocar debaixo da cama. Mas eu tenho certeza que na maioria das vezes a gente não pensa assim, gente. A gente sai aqui das portas e a gente está logo preocupado com, caraca, né? Tem que resolver aquele negócio aqui, outro ali, outro aqui. Mas um dia eu sei que Jesus vai voltar. Isso eu sei. Ele está voltando, né? E até quando tem oportunidade, eu acredito, tenho certeza, plena certeza que vocês, né, compartilham, falam. Isso eu vejo aqui, movimentações aqui na igreja, vejo em outros lugares, né? Não estou querendo dizer que não é uma preocupação, mas a nossa prioridade, né, deve estar realmente em buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Isso não é fácil, porque aí entra a batalha, né? Entra a guerra, e todas elas, né, conspirando, né, com um só propósito, com um só, né, um fervor, com um só objetivo, que foi o mesmo que aconteceu no Jardim do Éden: nos afastar da presença de Deus, nos afastar da presença do Pai. Porque se a gente se afasta da presença do Pai, o que acontece? Caos total, né? Caos. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso, sabe? Não, para que eu possa ter a presença de Deus, né? Não. A fé sem obras é morta. Mas para que eu possa, né, tenha condições de acessar o reino, eu não preciso fazer nenhum trabalho braçal, nada que venha do meu próprio corpo, das minhas próprias mãos. Eu só preciso declarar: sem ti eu não sou nada. Eu preciso de ti. Eu preciso realmente, mais uma vez, me encontrar contigo. Se um dia eu me afastei, se um dia eu realmente rompi, assim como Adão fez, eu preciso voltar. Porque, como eles mesmos disseram para Jesus: para onde iremos, Senhor? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não adianta eu, sabe, fazer qualquer coisa que seja. Às vezes a gente está tão envolvido com tantas coisas na igreja, né? Às vezes a gente acha que o dom que nós recebemos, que maravilhoso, né, e tal. Às vezes o dom é motivo de uma pessoa se afastar da igreja. Parece louco pensar sobre isso, mas porque ele acha que já recebeu o prêmio soberano, né? Aí ele volta, recebe e descobre mais um.
Aí o cara vai. Gente, maior e melhor do que todas as coisas é a presença do Senhor. Com dinheiro ou sem dinheiro, com dom ou sem dom, com ou sem saúde. Como eu disse no início, as circunstâncias da nossa vida não venham permear o status de relacionamento que nós desejamos buscar com o nosso Pai. A gente precisa aprender realmente a conviver como Paulo fez, a viver como Paulo. Sei o que é ter abundância, né? Sei o que é ter escassez. Nenhuma dessas coisas. Vamos buscar ao Senhor com todo o nosso entendimento, todo o nosso coração. Vamos nos colocar de pé.